549 O contexto da terceira pintura aqui apresentada exige uma explicação. Antes de mais nada ressaltemos que a analisanda sente o momento em que pintava este quadro como uma ápice de sua vida e assim o indica. Além disso, dois grandes sonhos se condensaram nesta pintura, o que ainda aumenta sua importância. A esfera impelida para fora da rocha, na segunda pintura, subiu ao céu numa clara atmosfera. A escuridão noturna da Terra desapareceu. O acréscimo de luz indica uma conscientização, e a libertação tornou-se uma realidade integrada à consciência. A analisanda compreendeu que a esfera flutuante representava a verdadeira personalidade, a The True Personality. Permanece obscuro, no entanto, como ela imaginava a relação do eu com a verdadeira personalidade. O termo por ela escolhido coincide de modo significativo com o Shen em chinês, o a homem verdadeiro ou a completo. Este, por sua vez, tem a maior afinidade com o Homo Quadratus 60 da Alquimia 61. Como já vimos na análise do segundo quadro, o rotundum da alquimia é idêntico a Mercúrio, ou a redondo e quadrado a 62. Aqui a relação com Mercúrio torna-se estranhamente evidente e inconcreto. Isso, graças à ideia mediadora de Mercúrio alado, o qual participa do quadro por direito próprio, como se vê e não por causa de um desconhecimento dos escritos de Bohme 63. 550 Para os alquimistas, o processo da individuação representado pela Opus correspondia a uma analogia com a criação do mundo e a própria Opus era uma analogia com a obra divina da criação. O homem é considerado como um microcosmo, correspondendo totalmente ao mundo em escala pequena. No caso em questão, encontramos aquilo que no homem corresponde ao cosmos e o tipo de processo evolutivo equiparável à criação do mundo e à formação dos corpos celestes esféricos, que é o nascimento do si mesmo, em que este aparece como um microcosmo 64. Não é o homem empírico que constitui a correspondentia com o mundo, como pensavam na Idade Média, mas sim a totalidade do homem anímico ou espiritual, impossível de ser descrita porque o homem é composto pela consciência e pela extensão indeterminável do inconsciente 65. A designação de microcosmo prova a existência de uma intuição geral, presente também em minha analisanda, de que o homem é completo é amplo como o mundo, um antropos. A analogia cósmica já havia surgido no sonho da analisanda durante a anestesia, o qual contém igualmente o problema da personalidade. Os pontos nodais das vibrações são as grandes personalidades de projeção histórica. No ano de 1926 eu já havia observado numa paciente um processo de individuação similar, ilustrado por 4 pinturas. Tratava-se também de uma criação do mundo representada da seguinte maneira. 551 Três gotas isoladas caem de um começo desconhecido e dissolvem-se em 4 linhas de 66, isto é, em 2 pares de linhas que são móveis e descrevem 4 caminhos que inicialmente se separam para unir-se depois periodicamente em um ponto nodal, representando assim um sistema de vibrações. Os pontos nodais significam a grandes personalidades e fundadores de religiões, como dizia minha antiga paciente. Trata-se obviamente da mesma ideia, que podemos designar como arquetípica, uma vez que existem ideias genéricas sobre os períodos do mundo, transições críticas, deuses e semideuses personificando os éons. O inconsciente não produz suas imagens a partir de reflexões conscientes, mas sim da disposição onipresente do sistema humano para tais representações, como os períodos do mundo dos Parsis, os yugas e avatares do hinduísmo e os meses platônicos da astrologia, com seus deuses Taurus e Ares e o grande Apícis 67 do Eon cristão. 552 O fato de os pontos nodais do quadro de nossa paciente significarem ou conterem números aponta para uma mística inconsciente dos números, cujo enigma nem sempre conseguimos solucionar com facilidade. Até onde posso alcançar, há 2 estágios nessa fenomenologia aritmética. A primeira vai até o 3, a outra, mais tardia, vai até o 12. São 2 números, portanto, o 3 e o 12 a serem mencionados expressamente. 12 é 4 vezes 3. Suponho que aqui deparamos com o axioma de Maria, ou seja, com o dilema peculiar de 3 e 4 68, que já discuti diversas vezes 69, porquanto desempenha um papel importante na alquimia.
Eu ousaria dizer que se trata de uma tetrameria, como na alquimia grega, de um processo de transformação dividido em 4 fases de 3,70, análogas às 12 transformações do zodíaco e à sua divisão em 4. O número 12 teria então, como não é raro ocorrer, além de um significado individual, neste caso, o número de nascimento da paciente, um significado condicionado pelo tempo, na medida em que o eon presente de Peixes se aproxima de seu fim crítico, representando ao mesmo tempo a 12ª casa do zodíaco. Pense-se aqui em ideias gnósticas similares como, por exemplo, as da gnose de Justino, que o Pai, a Elohim, concebe com Éden, que era metade mulher, metade serpente, 12 anjos paternos, e ele dá à luz, além destes, a 12 anjos maternos, os quais, em linguagem psicológica, representam as sombras dos 12 anjos paternos. Os anjos maternos dividem-se em 4 categorias, cada uma delas com 3 anjos, os quais correspondem aos 4 rios do paraíso. Os anjos movem-se em círculos, dançando. Tais coisas aparentemente remotas podem ser relacionadas hipoteticamente umas com as outras, uma vez que surgem de uma raiz comum, isto é, do inconsciente coletivo. 553 Na pintura em questão, Mercúrio forma uma faixa que circunda o mundo, faixa que usualmente é representada pela serpente 72. Mercúrio é uma serpens ou draco na alquimia, serpens mercurialis. É curioso que este símbolo se encontra a uma certa distância da esfera e aponta para a mesma, como se a ameaçasse. A esfera, como se sabe, é mantida em flutuação por forças iguais, mas opostas. Estas são representadas por Mercúrio, ou então ligadas a ele. De acordo com uma concepção antiga, o Mercúrio é duplex, isto é, ele é uma antítese em si mesmo 73. Mercúrio ou Hermes é um mago e um deus dos magos. Como Hermes Trismegisto, ele é o patriarca da alquimia. Sua vara mágica, o caduceu, é envolvida por 2 serpentes. O mesmo atributo caracteriza também Asclépio, o deus dos médicos 74. O arquétipo de tais ideias fora projetado em mim por minha cliente, ainda antes de iniciarmos sua análise. 554 A imagem primordial subjacente à esfera cingida por Mercúrio deve ser a do ovo órfico do mundo, circundado por uma serpente 75. No caso em questão, o símbolo da serpente de Mercúrio é substituído por uma espécie de ideia pseudofísica, ou seja, por um campo de moléculas vibrantes de Mercúrio. Isto parece um disfarce intelectual da situação real de que o si mesmo ou seu símbolo está envolvido pela serpens mercurialis. Conforme a paciente observa, mais ou menos corretamente, a verdadeira personalidade é, pois, velada. Esta última seria provavelmente Eva envolvida pela serpente do paraíso. A fim de evitar este aspecto, o Mercúrio cindiu-se em suas 2 formas diferentes, segundo um modelo há muito tempo comprovado, Mercurius crudus ou vulgi, o Mercúrio bruto ou comum, e o Mercurius philosophorum, o Spiritus mercurialis, ou espírito de Mercúrio, ou Hermes nus, o qual por ora ainda flutua inativo no céu como a serpente raio dourado, ou serpente nus. Na vibração da faixa de Mercúrio presumimos um certo alvoroço, do mesmo modo que a suspensão expressa uma expectativa tensa, suspenso e temeroso na dor que flutua. O Mercúrio significa para o alquimista a manifestação concreta, material do Spiritus Mercurii, como mostra o mandala acima mencionado nas Socholias do Tractatus Aureus, o ponto central é Mercúrio, e o quadrado em volta representa o Mercúrio dividido nos 4 elementos. Ele é a anima mundi que está simultaneamente no mais íntimo, mas também envolve o mundo, tal como o Atman na representação dos Upanishads. Tal como Mercúrio é uma materialização de Mercúrio, o ouro também representa a materialização do Sol na Terra.